Pai do Senhor querido, glórias a Deus, louvado seja o seu nome por conta de tudo aquilo que Deus é em nossas vidas. E eu o louvo por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de meditar na sua palavra. O tema que eu quero falar hoje é algo extremamente sério, extremamente pertinente para os nossos dias. E é um tema que se encontra na palavra do Senhor, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos de 19 a 21. E diz assim a palavra: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amado irmão, falar acerca desse tema, administração financeira, tesouro, dinheiro, finanças. Falar sobre esse tema é algo extremamente delicado, mas é algo necessário e sério para a igreja do Senhor. Esse é um tema, amados irmãos, porque se torna muitas vezes um ponto frágil na vida de muitos, não só no mundo aí afora, mas até dentro da própria igreja. Nós sabemos que o dinheiro é extremamente necessário para vir suprir grande parcela das nossas necessidades. Mas se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos bastante atenção, ele pode vir nos enredar e nos prender com seus encantos, com as suas doces promessas, vamos dizer assim. Podemos ser escravizados pela ânsia, sabe, desenfreada de acumular tesouro, uma ânsia desenfreada de ter uma conta gorda, uma ânsia desenfreada de poder juntar uma grande quantidade daquilo que se espera, sabe? Tudo isso é muito válido nessa discussão nesse momento, e algo que precisa ser chamado bem a atenção é que a palavra de Deus ela não condena o fato de termos que trabalhar ou de buscar ter nossas posses, ganhar nosso dinheiro, ajuntar nossos investimentos. Não, a Bíblia não fala disso. O que a palavra está preocupada e ela vem a exortar é sempre exatamente no ponto do perigo do amor ao dinheiro. Onde está colocado? A palavra lá em Timóteo diz que é a raiz de todos os males. Ou seja, há um grande senso de perigo, há um grande senso de atenção nesse ponto. E esse perigo é tão grande, é tão acentuado, amados irmãos, que leva muitas pessoas desatentas a construírem altares em lugares indevidos. E quando menos se pegam, foram conduzidos a uma grande ruína espiritual. A palavra de Deus, exatamente nesse versículo 21 do capítulo 6 de Mateus, diz exatamente isso. Aonde está teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E é nessa hora que se torna um tema difícil de ser tratado. E quando a gente leva isso também para as igrejas, isso não é diferente. Ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, e nesse tema não é distinto de outro. Muitos acham que já sabem de tudo, muitos acham que são eles os donos de seus próprios narizes e conseguem fazer tudo aquilo que querem. Bom, mas nesse tempo em que vivemos, isso se faz necessário que a gente exorte, que a gente traga algumas meditações e alguns alertas que a própria palavra fala. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer a atenção é, como eu já disse, mas eu gostaria de repetir, é o perigo do amor ao dinheiro. O dinheiro, amados irmãos, sabemos, ele vem conceder ao ser humano muitos benefícios. O dinheiro vem conceder ao ser humano muitas possibilidades, almejar as nossas opções de melhoria de vida. Mas, vamos ser sinceros, o problema não é ter dinheiro. O problema é como tê-lo e o valor que se dá a ele. O problema é como angariá-lo e aquilo que ele passa a fazer, a ter importância na nossa vida. Dinheiro é dinheiro ou ele virou um Deus? E aí, por conta dessa verdade, por conta dessa situação, muitos criam inimizades, muitos ficam cegos, muitos provocam brigas, perdem sua paz, matam e muitas vezes até morrem por conta do dinheiro. A palavra de Deus é muito sábia quando ela diz que nós devemos ter cuidado exatamente onde os nossos olhos e os nossos corações estão mais fixados, estão mais colocados. Aí é onde a gente precisa exatamente ficar bastante atento para não ser enredado pelas suas doces promessas. Sabe, querido, é algo que a igreja ela não pode fechar os olhos, é algo que a igreja não pode deixar de estar atenta. O outro ponto que eu gostaria de falar, e eu preciso falar, que além de precisarmos ter cuidado que o nosso coração não esteja totalmente
preso, escravizado naquela questão, é também naquela questão de como tem sido feita e como tem sido a administração dos nossos recursos. Como é que essa administração está sendo feita dentro de casa, na nossa família? Como é a administração do seu dinheiro? Como é a sua administração financeira? Sabe? Não é fácil encontrar pessoas, inclusive na igreja, ou onde você possa andar, que trabalham bastante, se esforçam muito, ganham até bem, mas quando você vai olhar um certo dado momento, elas não conseguem sair de um vermelho financeiro, elas não conseguem sair de uma roda viva financeira, vivem extremamente presa, extremamente desorganizada e passam a ter uma vida muito delicada, sofrida, sabe? Porque muitas vezes vivemos dentro de casa uma onda de consumismo sem precedente, uma onda que vai arrastando muita gente e causando uma devastação muito grave. É uma onda que vai levar a uma falta de planejamento, que se tornará uma grande inimiga, um calcanhar de Aquiles, digamos assim, de cada um de nós. E isso na igreja também é verdade, isso na igreja também é fato. Muitos crentes presos a isso. Muitos crentes presos a esse tipo de círculo vicioso, uma vida difícil de ter paz, porque não sabe como administrar o dinheiro, não sabe como dentro do seu lar dar as suas prioridades, ter organização financeira, administrar aquilo que Deus tem dado. Sabe, amados irmãos, a palavra do Senhor lá em Lucas 14, 28 a 32 diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Em outras palavras, a palavra de Deus aqui ela está exortando a sermos bons administradores, a sermos bons organizadores, a sermos bons ordenadores de despesa, termos nossas prioridades ali na ponta do lápis, termos as nossas estratégias bem definidas, algo que possa fazer com que a gente não se arrepende ou não venha a ter maus objetivos resolvidos lá adiante, não venhamos ter, frustrações por conta de situações não programadas, não planejadas. E no lar, na igreja, seja onde for, a administração, e quando ela vem falar administração financeira, mais particularmente ao nosso tema, é isso que vamos ter uma preocupação. No lar, o marido como provedor, a mulher a sua ajudadora, os seus filhos como sendo parte integrante, todos são chamados a uma responsabilidade, todos têm que ter responsabilidade com as finanças da casa, para que essa casa possa respirar bem, para que essa casa possa andar bem. O terceiro ponto, como o último da nossa meditação, é exatamente alertar o povo de Deus com relação à questão da fidelidade ao Senhor. Muitos discutem a questão da validade dos dízimos e dessas ofertas a Deus para os dias de hoje. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, dessa discussão, porque eu já tenho minha opinião formada, eu já tenho uma posição pautada exatamente com a base na experiência que eu tenho com Deus, com a experiência que nós temos vivido, eu e minha família, com relação a essas coisas com Deus, por buscar corresponder exatamente com a fidelidade que Deus requer de cada um de nós. Porque isso é uma questão de fé, uma questão de obediência, uma questão de comprovação com Deus daquilo que Ele de fato tem apresentado para nós. Porque as primícias, elas pertencem a Deus. Não é a sobra, não é o que me resta, são as primícias, aquela é a melhor parte, aquilo que de primeiro vem para nós, porque eu estou devolvendo, estou dando de retorno ao Senhor. Não é pagando a Deus. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amados irmãos, no final das contas nós teremos que prestar contas a Deus através daquilo que honramos ou não a Ele. Nós somos mordomos do Senhor. E vale ser dito, mordomo não é dono. E quando se adentra na igreja essa questão de fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, muitos tremem. Há uma necessidade que a igreja precisa compreender acerca dessa questão. E aí muitos vêm com justificativa de que isso ficou para o tempo passado, a igreja não precisa disso, eu estou dando dinheiro para homem, eu estou dando dinheiro para o pastor.
Sabe, amados irmãos, nada disso tem como justificativa diante de Deus. Nós somos chamados a servir ao Senhor, inclusive com os nossos bens, com os nossos recursos. A igreja também. A igreja necessita desse suprimento. A igreja necessita de ter recursos para poder ampliar e poder seguir adiante com o seu propósito, com o seu ministério. Para concluir, amados irmãos, tem uma frase que eu li num estudo bastante pertinente. E esse estudo ele traz, sabe, algo extremamente rico para nossas vidas. E essa frase que eu li diz mais ou menos assim: o segredo do sucesso financeiro não está em quanto ganhamos, mas em como administramos aquilo que recebemos de Deus, dando prioridade a Ele. E é exatamente isso que o Senhor exorta a cada um de nós nesse dia. Que nós possamos aprender exatamente como fazer o bom uso do dinheiro e não ser escravos dele e nem ser dominados pelas suas vontades. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.